Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro de filosofia escrito pelo filósofo medieval da cristandade chamado São Tomás de Aquino, que ele foi realmente um santo canonizado pela Igreja Católica, um filósofo muito importante da cristandade. Escreveu diversas obras e hoje a gente vai então fazer uma reflexão sobre um importante livro escrito pelo São Tomás de Aquino. Inclusive, eu não estou com ele aqui em mãos agora para mostrar para vocês o livro. Mas é um livro que eu acho que vai edificar muito. 11 lições sobre a virtude é o nome do livro. Um livro muito interessante, então, escrito pelo filósofo São Tomás de Aquino. O que esse livro, 11 lições sobre a virtude, ele vai falar basicamente? Ele vai falar que as virtudes cristãs, elas devem ser cultivadas, principalmente nós temos algumas virtudes que elas realmente elas identificam muito a questão do cristianismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a temperança, a fortaleza, a coragem, a gente tem várias virtudes, todas elas edificando muito o ser humano, no sentido de, vamos supor, a coragem, né? A coragem seria aquela virtude que dá à pessoa a capacidade dela agir mesmo com medo. Então, às vezes a pessoa ela está com medo de alguma coisa, medo de, não sei, medo de fazer alguma coisa, medo de alguma atividade. E a coragem, ela dá esse impulso para a pessoa, ela ter a capacidade de agir mesmo diante do medo. Então, vamos supor que ela tem medo, às vezes, de dirigir, né? A coragem faz com que essa pessoa ela seja destemida, ela enfrente o medo, que ela seja, muitas vezes, audaz. Isso, às vezes, pode ser algo que pode ser até exagerado. Por exemplo, quando ela é muito audaciosa, quando ela é muito corajosa até o extremo, isso também pode ser ruim, porque isso pode fazer com que ela não consiga se controlar e isso pode, ao invés de ser uma virtude, se transformar em algo negativo, até perigoso para ela. Mas a coragem, basicamente, se a pessoa não estiver colocando em risco, às vezes, a sua própria vida, ou até a vida de outros, ou até fazendo coisas assim que sejam além da coragem, ela não seria uma virtude ruim, ela não se configuraria como algo ruim. Essa coragem, na realidade, ela não seria, então, algo negativo. Muito pelo contrário. Essa coragem, ela seria algo positivo. Por quê? Porque isso impulsiona a pessoa a enfrentar os desafios da vida. Dá a ela motivação para que ela não desanime, para que ela não desista, para que ela enfrente os perigos da vida com ânimo, para que ela possa ser uma pessoa que não tenha medo de nada. Isso é muito interessante na virtude da coragem. Depois a gente tem, como eu falei, a virtude da temperança. A temperança é aquela virtude que também faz com que a pessoa ela possa ser alguém que tenha continência, principalmente. A virtude da temperança está muito ligada com a questão da continência, com a questão da castidade. A pessoa que ela consegue ter um autodomínio, um domínio sobre os seus próprios desejos, que ela não se deixa levar pelos desejos que os outros lhe colocam. Às vezes ela está diante de um banquete, de uma refeição muito farta. Essa pessoa temperante, ela vai conseguir se conter. Ela vai ter a virtude da continência diante daquele monte de comida que está ali diante dela. Não vai sucumbir a isso. Ela vai ter a capacidade de se controlar. Isso principalmente na questão dos prazeres carnais, que são assim algo que o São Tomás de Aquino coloca, que é necessário que o ser humano tenha, mas ao mesmo tempo que ele possa ser uma pessoa que saiba se conter, que saiba moderar, ponderar. A moderação é essencial nesse caso, para que essa pessoa ela não se perca e para que essa pessoa não caia em pecados graves contra a castidade, por exemplo. Por isso que é tão importante a virtude da temperança, o domínio sobre si mesmo e sobre seus próprios desejos. Isso faz com que a pessoa seja virtuosa. Outra virtude que ele coloca muito é a fortaleza. O que é a fortaleza? A fortaleza é você ser forte diante das dificuldades. Por exemplo, a vida está te dando um limão, como a gente pode dizer assim popularmente. Você faz dele uma limonada.
você está diante de uma situação muito complicada. Às vezes, a sua família é uma família muito problemática. Às vezes, você não tem sei lá, não consegue realizar sonhos, desejos. Você não consegue se livrar de problemas pessoais. Quando você tem essa virtude da fortaleza, você consegue superar os desafios da vida. Você consegue ser uma pessoa feliz, apesar de tudo estar ao contrário ao teu redor. Tudo está contrário. Você quer viver o bem e o mundo te traz o mal. Você quer viver a bondade e o mundo traz a maldade. Você quer viver a honestidade e o mundo traz a desonestidade, né? A malandragem. E aí você se mantém firme no seu propósito. Você se mantém forte. Você não sucumbe aos ataques do demônio na sua vida. E dessa forma, você vai estar forte para resistir. Porque o que acontece? A fortaleza, ela vai ser uma virtude exercitada, principalmente quando você se sentir fraco. Então, como o próprio apóstolo Paulo, né, fala, quando estou fraco é que sou forte. Não é quando você é forte que está tudo bem, é o contrário. Quando você estiver fraco, que você vai ter que buscar a Deus, as mortificações, fazer jejuns, rezar mais, ler a Bíblia, né? Ser uma pessoa resignada diante dos problemas e não se deixar abater pelas dificuldades da vida. É nesse sentido que a fortaleza entra muito, né? Depois a gente tem uma outra virtude muito importante também, a virtude da caridade. A caridade é uma virtude essencial. A caridade é você se doar para o próximo, é você se esquecer de você mesmo. A pessoa que é caridosa, ela consegue não viver para si. Até tem uma música, ela é muito interessante, que fala: quem vive para si empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida nova de colher. Então, essa pessoa que vive a virtude da caridade, ela não vive para si, ela vive para o próximo. Ela vai sempre viver para se doar para o próximo. Mesmo que a vida seja muito complicada para ela, ela nunca vai ser uma pessoa que olha para o seu próprio umbigo, uma pessoa egoísta, uma pessoa que ela se preocupa consigo mesma. Essa pessoa caridosa, ela vai sempre olhar para o próximo, ela vai sempre estender a mão amiga, em todos os aspectos, no aspecto às vezes financeiro, no aspecto emocional, no aspecto sentimental. Ela nunca vai viver fechada no seu mundinho, porque isso é contrário ao cristianismo, né? Quem se diz católico, cristão, quem se diz uma pessoa que teme a Deus, ela nunca pode olhar para o próximo com desdém. Por mais que essa pessoa seja indigna às vezes, por mais que você não vá com a cara dessa pessoa, mesmo assim você não pode tratá-la com indignidade, com raiva, com ódio, com desprezo. Isso é contrário à lei de Deus. Deus pede para que você ame o próximo como a si mesmo. O mandamento é esse. Jesus mesmo disse: eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, isso significa que, vamos supor, não significa que a caridade será você sair distribuindo os seus bens para o próximo. É um viés muito importante da caridade você distribuir os bens para o próximo. Jesus disse isso para o jovem rico, né? Se queres ser perfeito, vá, distribua os seus bens para o próximo e terás o teu tesouro no céu. Só que a caridade que ele pede, ela vai muito além disso. Caridade não é simplesmente você doar os seus bens materiais para o próximo, é você doar os seus bens espirituais também. Por quê? Porque quando você não doa os seus bens para o próximo, quando você é mesquinho, isso casa muito também com o defeito, com o vício da avareza. O avarento é aquela pessoa mesquinha, aquela pessoa que ela não consegue fazer nenhuma obra, ela só pensa em si mesma, ela não consegue fazer gestos nobres de caridade para com o seu irmão. Ela vive simplesmente pensando em si mesma, pensando no seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio umbigo. Isso é contrário àquilo que o cristianismo coloca. A caridade é uma virtude essencial para quem quer alcançar o céu. A caridade é uma virtude essencial para quem quer ser parecido com Deus, com o sagrado. Por quê? Porque a caridade, ela é a virtude que mais nos aproxima de Deus. Ela nos torna parecidos com o sagrado. Ao passo que a avareza, ao passo que a hipocrisia, que é tão assim vivida no mundo, né? Ao passo que a mesquinhez, tudo isso nos afasta de Deus, né? Isso, a avareza, que é o amor ao dinheiro, nos afasta de Deus. Então a gente precisa cultivar virtudes que vão realmente abrir a porta do céu para nós, como por exemplo a caridade. Depois a gente tem, então, além dessa virtude que a gente falou, a gente tem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? A fé é uma esperança cega.
Então, a gente tem três virtudes essenciais aqui: a fé, a esperança e a caridade. Dentre as três, a mais importante, como nós mencionamos, é a caridade, mas a fé e a esperança não são menos importantes. Então, alguém pode falar assim: eu tenho fé e tu tem obra. Vamos dizer assim: alguém pode dizer assim: eu tenho fé, mas cadê as suas obras? Né? Na verdade, o São Tiago, ele fala muito claro na carta de São Paulo a São Tiago. Ele fala assim: fé sem obras é morta. Não adianta a pessoa falar eu tenho fé. Se você tem fé, cadê as suas obras? Mostre-me a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé. Então, a fé sem obras é morta. Não adianta a pessoa falar que ela, vamos supor que ela crê em Deus, que ela crê no sagrado, se ela não tem fé. Ela não vive aquilo que ela professa. Às vezes ela até vai na missa, é cristão, mas ela não vive isso na prática. Ela vive uma vida toda torta, toda errada. Ela não vive a verdade que ela está proclamando. Ela é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que ela só pensa em si mesma, uma pessoa que ela não é capaz de estender a mão para ninguém. Então, como o próprio São Tiago diz, mostre-me a sua fé sem as obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é tão profundo, isso é tão verdadeiro, e a maioria das pessoas não conhece isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não vivem de acordo com os desígnios de Deus. A fé, até o São Tomás de Aquino coloca que a fé e a razão, elas são duas coisas extremamente importantes do ponto de vista cristão, porque a pessoa que diz que tem fé, ela precisa demonstrar isso, principalmente, tendo uma esperança cega, algo sobrenatural, algo que, como eu falei, transcende a lógica humana, né? Porque a lógica humana ela está muito pautada, às vezes, naquilo que ela vê. Muito difícil, às vezes, alguém acreditar no sobrenatural, porque essa pessoa ela não consegue ter uma outra visão de mundo. Para ela, o mundo é só o que ela vê. O mundo, às vezes, é o dinheiro, para ela é ter um trabalho, né? Ter um emprego, ter uma casa, mas ela não entende que a fé é algo que vai muito além disso. A fé é algo que está acima disso. A fé é algo que é necessário para que nós possamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais que você seja uma pessoa bem-sucedida, tenha uma família perfeita, um emprego perfeito, isso tudo não é o suficiente. Se você não tiver Deus, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, porque Deus é a fé é a razão de existir. A fé é aquilo que nos dá sentido para a vida. Se você não tiver fé, você não tem nada. A fé abre as portas do céu. A fé, ela é realmente, juntamente com a caridade, são duas virtudes que nos dão esse acesso a Deus. Mas a gente precisa cultivar isso, assim como você cultiva um jardim, assim como você cultiva uma planta, assim como você faz o bem para o próximo. A fé é você aprender a cultivar o amor dentro de si. Quantas pessoas, principalmente do mundo, né, que elas não sabem o que é isso. Elas são tão assim, às vezes, mundanas, que elas não sabem o que é amar o próximo, né? Às vezes elas acham que o amor é algo tão abstrato, é algo tão assim vazio, é algo que você precisa às vezes amar um namorado, amar às vezes não sei, um emprego, uma coisa material, né? Uma coisa que não edifica. Mas o amor verdadeiro e a fé consiste em você depositar a sua esperança em Deus. Você não tem que depositar essa esperança nos homens, que os homens, eles são completamente são desumanos, né? O próprio Renato Russo fala que a humanidade ele fala isso naquela música, a humanidade, o que que ele está querendo dizer? Os homens, eles não valem nada, eles não têm valor algum. Tá até interessante que isso não é só o Renato Russo que fala, né? Que a humanidade, ela é desumana, a humanidade não tem valor algum. É o conceito do tal do depravado que a Bíblia coloca, né? A humanidade é ser filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, na qual brilhais como filhos luzeiros da luz. Por quê? Porque ele fala que a humanidade ela não tem essa capacidade de amar o próximo, ela não tem essa capacidade de respeitar o próximo, ela vive para si, ela vive para os seus prazeres carnais, e isso vai, como o próprio São Tomás de Aquino ressalta nessa obra sobre a virtude, quem vive para si, no seu mundinho de prazeres carnais, fica burro. Isso oblitera a inteligência, isso deixa a pessoa sem a capacidade de pensar. A pessoa fica com dois neurônios, ela não tem a capacidade. Sabe aquela pessoa que
que a gente falava que ele era o Cuca lá, ele era o mestre Cuca não, ele era na minha época chamava que ele era o crânio, né? Enfim, a gente dava um adjetivo muito assim importante para quem era muito inteligente. Crânio, na minha época chamava de crânio. O que é o crânio? O crânio, na minha época, era aquela pessoa que estudava para uma prova e tirava 10 assim com a maior. Era o melhor aluno da sala, aquela pessoa que ela sempre conseguia tirar a nota máxima, ao passo que, se você for analisar o que significa ser uma pessoa muito importante para Deus, não é você ser uma pessoa que tira 10, é você ser uma pessoa que se esforça. O próprio Jesus Cristo disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E não falou que a porta é fácil de entrar, que o caminho é fácil de você alcançar, o caminho que leva à vida. Ele simplesmente disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, ninguém prometeu que seria fácil. Jesus não prometeu que ia trazer mamão com açúcar para você. Não. Ele não prometeu também que se você estudasse muito, você ia conseguir. Ele falou que se você estudar muito, como eu fazia na época, tem uma chance muito maior. Por quê? Porque a sociedade não faz o dever de casa. A sociedade, até como o próprio padre Paulo Ricardo fala, muitos ficam de recuperação no sentido de que Deus dá uma chance para essa pessoa e ela acaba indo para o purgatório. Mas a maioria acaba sendo condenado, acaba se perdendo porque essa pessoa ela vive de acordo consigo mesma, ela não tem valores morais, ela não olha para o próximo, ela olha para si mesma, ela é uma pessoa totalmente depravada, uma pessoa que ela se acha o dono do mundo, o dono da verdade. Isso é complicado, porque ninguém é dono da verdade. Mais que essas pessoas mundanas, idiotas, se achem donos da verdade, eles não têm verdade nenhuma neles. Eles têm só a mentira de Satanás dentro deles. Eles não têm verdade nenhuma em si. Na verdade, às vezes, quando você está lidando com seres humanos, não é com o ser humano que você está lidando, é com o próprio diabo. É por isso que a vida na Terra é tão complicada para quem quer buscar a verdade, para quem quer seguir a Cristo. Por quê? Porque Satanás vai estar sempre de espreita tentando atrapalhar. Ele vai sempre usar das pessoas devassas, das pessoas depravadas do mundo, esses que eu disse que não têm valor algum, que não fazem o dever de casa, que não estudam para a prova, que reprovam. Ele vai usar dessas pessoas que não são sérias, que não têm temor algum, nem respeito por ela mesma, quanto mais para o próximo. Elas se odeiam e elas têm ódio de si mesma, ódio do próprio ódio, como diz a Fulaura aqui, né? O demônio tem raiva de si mesmo, é um ser tão hediondo, ele não respeita nem a si mesmo. Como é que um trem desse vai conseguir amar outra pessoa? Não tem como. Só se a pessoa se ama é que ela consegue amar o outro. Então é por isso que a vida na Terra é tão complicada. É por causa de quem? É por causa da maldade humana, não da maldade do diabo. É diferente. Tem gente que dá culpa no diabo, não por causa, não tem como você dar culpa no diabo por causa do livre-arbítrio. O diabo é o tentador. Você cai, como eu disse anteriormente, se você quiser. Ele não vai te obrigar a fazer algo que você não queira fazer, o que você resista a fazer. Muito pelo contrário, quando você resiste a uma tentação, você enfraquece o poder do demônio. Lá, inclusive, no exemplo de Cristo sendo tentado no deserto por Satanás. Ele consegue, resistindo à tentação, se fortalecer e enfraquecer o diabo. O diabo perde a força quando você vence a tentação. Agora, o ser humano é pior do que o diabo, porque é ele que dá o espaço para o diabo agir. Ele tem uma maldade tão grande dentro de si, algo tão assim incomensurável à maldade humana, e é algo que assusta às vezes até o próprio diabo, sabia? O diabo às vezes fala: Nossa, eu não sabia que isso era possível ser feito. Quando ele vê, por exemplo, vou dar alguns exemplos da história, né? Tantas coisas hediondas que aconteceram no século XX. Diz que foi o pior século de todos em termos de maldade. Não existiu um século pior do que o século XX. A maldade foi tão grande que o próprio diabo falou: Uau, eu não sabia disso. Estou aprendendo com vocês, porque vocês estão me ensinando. Essas pessoas, se fosse depender do próprio Satanás, seriam desprezadas pelo inferno. Entendeu? Mas acontece que, o que acontece? Acontece que essas pessoas, elas vão pagar por que elas estão fazendo. Elas vão pagar pelos seus atos humanos, não pelos seus atos pecaminosos, como a Bíblia fala. Também, óbvio que daí entra na questão, principalmente em consonância com o pecado, né? Mas o pecado não é só a fonte da maldade. A fonte da maldade são atitudes desumanas, né? Então, a maldade humana não tem nada a ver com a questão do pecado, Lúcifer, por exemplo.
Lúcifer é um ser que ele é diferente do humano. Eu falei, Lúcifer, ele é uma criatura criada por Deus, um anjo caído. A natureza dele é totalmente diferente da natureza humana. Então não dá para alguém que peca ou alguém que é mal falar, eu sou assim porque o diabo está me coagindo, não. É que essa pessoa não estudou. Porque o diabo tem uma natureza diferente da humana. Se você estudar, você vai entender o que eu estou falando. Você tem o livre-arbítrio. Você poder decidir por que caminho você vai seguir. Você vai seguir o caminho do mal ou o caminho do bem. A soberba, existe a soberba humana e a soberba diabólica. Então não tem como você comparar um ser humano com um ser diabólico. Como eu falei, são naturezas distintas. Mas eu quero dizer o seguinte, que o ser humano ele vai responder pela sua idiotice um dia, pela sua imbecilidade. Isso não vai ficar impune, porque Deus deu inteligência para o ser humano, para ele ser uma pessoa honesta, para ele fazer o bem. E mesmo que ele erre, mesmo que ele não seja perfeito, ele tem a capacidade de te corrigir, ele tem a capacidade de buscar o bem, ou de repente de viver uma vida, pelo menos tentando fazer o bem. O problema é quando você vê aquela pessoa que não consegue nem tentar. É tão fechada no seu mundo que a única coisa que ela vomita é desprezo e maldade. Ela só sabe vomitar do seu coração todo cheio de bosta, de merda, o seu coração totalmente cheio de veneno. Ela só consegue vomitar o mal, ela só consegue exalar o mal de dentro dela, ela não consegue transmitir nada de bom, porque a única coisa que ela tem é o mal. Essa pessoa que vive de acordo com a sua cabeça, ela vai pagar por isso um dia. Ela está achando que ninguém está vendo nada, que não existe justiça. Não, muito pelo contrário. Existe sim a justiça, e existe a justiça divina. Existe aquela lei da colheita, do karma que a gente fala, né? O que é o karma? Mesmo que essa pessoa negue a Deus, ela vai pagar por isso. Não tem como ela querer fugir de uma justiça, de um karma. Não tem como ela fugir disso. Então, o que acontece? Essa pessoa que vive assim, ela precisa se conscientizar de que a vida dela está voltada para si mesma e que ela não vai nunca, que ela vai cada vez mais se afundar, cada vez mais ser alguém que vai só se prejudicar a si mesmo, vai prejudicar aos outros. Isso é algo que a Bíblia, para quem é cristão, para quem é católico, ela vai dar todo o manual. Que alguém pode falar, mas como que eu devo agir? Eu não sei, né? A melhor maneira de proceder, eu não sei como que eu consigo viver esse caminho. Mas a Bíblia está lá para isso, para te dar as instruções. Deus não teria deixado um livro sagrado para a gente seguir, um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus. Entendeu? Quero uma teologia tão profunda quanto a Bíblia, uma lição de humanidade, de humildade, um livro que ele é realmente o caminho que vai nos indicar a verdadeira vida, a vida perfeita, a vida que a gente deve seguir, não a vida que os outros impõem para a gente seguir. Quem quer seguir os outros não vai encontrar o caminho verdadeiro. Essa pessoa ela vai acabar desanimando. Por quê? Porque o que acontece? Ela não vai ter um norte, ela não vai ter. A gente precisa ter uma bússola, né, que nos dá o caminho a seguir. É que nem quem está às vezes querendo achar o caminho. Na minha época era muito comum você parar para perguntar para as pessoas, né, aonde fica tal lugar, onde fica tal lugar, e as pessoas te davam um direcionamento de onde ficava esse ou aquele lugar. É a mesma coisa, né? Se você não sabe qual o caminho, pergunte. A melhor resposta que você pode encontrar não é como na minha época, perguntando para um ser humano onde fica tal lugar. Hoje em dia tem até o GPS, que é uma maneira de você se localizar diante de uma perca geográfica de um lugar. Mas se você se perde na vida, na questão de não saber que rumo tomar, a Bíblia está aí para te dar esse caminho, para te indicar o caminho a seguir, o caminho certo, o caminho que vai te trazer a verdadeira paz, que vai te trazer as respostas que você precisa. Só que se você não buscar esse caminho, você não vai encontrar a solução para os seus problemas. Os problemas não vão ser solucionados se você não buscar a resposta em Deus. É Deus que é a fonte de resposta para você. E é nele que você vai encontrar a solução. Não são nas pessoas, nos homens, né? Esses homens que para mim não dá para chamar de homens, porque o meu conceito de homem, até por eu ter estudado, né, em colégio de freiras, é outro. O conceito de homem é outro, o conceito que eu aprendi é outro. Então, assim, é por isso que às vezes a gente tem dificuldade em lidar com quem é diferente, exatamente porque cada pessoa, às vezes,
está convivendo com uma pessoa que ela teve uma educação diferente da tua, ela teve, às vezes, assim, contato com pessoas que não eram parecidas com ela, que eram diferentes dela e que faziam com que ela fosse essa pessoa tão desumana, essa pessoa que coloca os outros para baixo. Que o objetivo de quem não tem nada para oferecer é colocar os outros para baixo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa só tem o mal dentro de si, como é que ela vai querer transmitir algo de bom? Não tem como. Ela só vai poder transmitir aquilo que ela tem dentro dela. Então a gente tem que aprender nisso com São Tomás de Aquino, nessas 11 lições sobre a virtude, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então ele coloca todas essas virtudes. Mencionei a coragem, a temperança, a caridade, a fé, a esperança. Ele coloca também a justiça. A justiça é você fazer o que é certo. Por exemplo, como eu falei, você poder ajudar alguém que está precisando, uma pessoa que está ali necessitada de ajuda. É um dever teu ajudar essa pessoa. Essa pessoa não é uma pessoa que está fazendo. Que muita gente vê essa pessoa como um folgado, como uma pessoa sem valor, uma pessoa que não tem desprezado pelos outros. A Bíblia fala que não, que essa pessoa que está ali, ela precisa da nossa atenção, ela precisa da nossa ajuda, porque não, nós não devemos estender a mão para quem precisa de mais de atenção e ajuda do que nós, como diz uma música muito bonita. Eu acho que ela tem uma letra muito legal. Então, por que não estender a mão? Por que não ajudar essas pessoas mais pobres, essas pessoas que não têm, às vezes, uma condição de vida adequada? Então, quando a gente ajuda, a gente está cumprindo com o dever de justiça, que é totalmente importante, fundamental. O dever de justiça faz com que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que ninguém está vendo, que não vai nos trazer nenhum tipo de benefício pessoal, mas a recompensa, ela não vai vir dessa pessoa. Essa pessoa, às vezes, que você está ajudando, que está ali, que é uma pessoa que não tem dignidade alguma, que está pedindo ajuda, não é dessa pessoa que você vai ter a resposta. A resposta, ela vai vir de Deus. Deus que vai, então, recompensar você por ter ajudado o próximo. Quando você faz um gesto de justiça, como eu falei, um gesto honesto, um gesto nobre, quem vai te retribuir é Deus, não é essa pessoa. Entendeu? Porque essa pessoa, ela, muito ao contrário, se caso você às vezes não ajudar ela pode até te amaldiçoar. Por quê? Porque essa pessoa que você está ajudando, se você não ajudar ela, é bíblico, se ela te jogar uma maldição, isso pode pegar em você. Então você precisa ajudar. Você não pode virar as costas para ela, falar, eu volto depois, agora eu não posso, uma outra hora eu ajudo. Não, se você dispuser de meios, você precisa fazer a sua parte naquele momento. Você não pode desprezar aquela pessoa, você não pode ignorar aquela pessoa. Quem faz isso são as pessoas que não têm coração, como eu falei. As pessoas mundanas, elas tratam os outros com desprezo. Elas tratam as pessoas com elas tratam as pessoas com descaso. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus. Mas quem conhece a Deus não pode tratar o outro com desprezo, com descaso, porque isso é ofender o próprio Deus. E vai entrar naquela passagem onde Jesus diz no final dos tempos, né, que ele vai falar para as ovelhas: Vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o começo do mundo, né? Porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava precisando de ajuda e você me ajudou. Ele vai dizer também aos que estão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, porque eu estava com fome e não me deste de beber, estava com sede e não me deste, eu estava precisando de ajuda e você se omitiu, você não ajudou. Então essas pessoas serão desprezadas por Cristo. Essas pessoas que desprezam os outros serão desprezadas por Cristo, porque Cristo nos criou para nós nos amarmos, não para nós nos odiarmos, não para nós querermos ver os outros passando mal, os outros sofrendo. Isso é uma crueldade muito grande. Nós não fomos criados para sermos pessoas cruéis. Se formos pessoas cruéis, Deus nos dá a possibilidade de nós mudarmos de vida, poxa vida. Por que será que o ser humano se endurece tanto? Ele se torna, como eu falei, uma pessoa irracional. Uma pessoa, porque quando ela faz o mal, ela acha que esse é o caminho, ela se torna alguém irracional, ela acaba não pensando, ela não mede as consequências dos seus atos. E isso é algo muito, muito problemático. Por quê? Porque ninguém foi feito para ficar ignorando os outros.
Bom, ninguém foi feito para isso. A gente nasceu para amar os próximos, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, quem não ama o próximo, ele não ama ninguém. Porque essa pessoa que não ama o próximo, muito provavelmente, ela não ama nem a si mesmo. Porque só uma pessoa que é capaz de amar a Deus e a si mesmo que vai conseguir amar alguém. É óbvio que se essa pessoa não ama o próximo, é porque ela também não tem a capacidade de se amar, ela não tem o amor, ela não tem amor próprio, ela não tem o amor que vem de Deus, ela não tem o amor dentro dela, ela não tem amor dentro de si, ela não tem essa faculdade de amar, essa capacidade de amar. Por quê? Porque ela é uma pessoa que vive de acordo com o mundo. Ela vive de acordo com a vontade de Satanás. Ela vive de acordo com a sua própria cabeça. Ela não tem a capacidade de olhar para o outro com dignidade, com respeito. Ela só consegue olhar para o outro com desprezo. Ela só consegue olhar para o outro com descaso, porque ela se acha dono da verdade. Isso é muito sério. Ninguém é dono da verdade, ninguém, só Deus é dono da verdade. Quem é cristão, obviamente que para quem é pagão, ele é o dono da verdade. Até o próprio Pilatos perguntou para Cristo o que é a verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. Antes que ele falou muito claramente: Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ele quando foi confrontado por Pilatos, ele respondeu para Pilatos: Eu sou a verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Não tem uma outra, não tem como a pessoa querer uma outra resposta, um outro caminho. Por mais que ela procure um outro caminho, ela nunca vai encontrar a resposta. Ela pode procurar aonde ela quiser. Ela pode procurar em horóscopo. Ela pode procurar, às vezes, livros de autoajuda. Ela pode procurar na ciência. Ela pode procurar na filosofia. Mas Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não adianta você querer buscar respostas em outro caminho. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho. O caminho que conduz à salvação está nele. O caminho que conduz à salvação está nele. Então, se você for olhar só para você mesmo, você não vai encontrar o caminho. Por quê? Porque o ser humano ele só consegue encontrar sentido para a sua vida quando ele busca em Deus a resposta, não nos outros, não nos homens, não nos livros de autoajuda, como eu mencionei anteriormente. Ele só vai buscar a resposta para os seus problemas quando ele olhar para Deus, quando ele colocar os seus olhos em Deus, quando ele tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Deus, porque os homens só vão fazer a pessoa sofrer. A única coisa que os homens prestam para fazer você se sentir um lixo, fazer você se sentir um nada. É para isso que os homens prestam. Os homens só prestam para fazer com que a pessoa se sinta um nada, se sinta um lixo, se sinta a pior das criaturas. Os homens não têm a capacidade de amar, nunca, nada, nada. Amor é zero, amor é zero. Por quê? Porque o homem, ele é, como eu falei, uma criatura que, apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele não tem nada de bom dentro de si. Ele só tem o mal dentro de si. E só uma pessoa que vive o mal, essa pessoa ela não vai acrescentar nada. Ela não vai conseguir acrescentar nada para ninguém. Ela só vai saber despejar toda a sua hipocrisia, toda a sua falsidade, a sua maldade, o seu ódio para os outros. Quem não sabe amar só vai conseguir transmitir ódio. Esse não é o caminho do cristianismo. Esse não é o caminho da verdade que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai. O caminho que nos leva ao Pai consiste em termos pessoas que busquem a Deus em primeiro lugar, busquem as virtudes, que fujam dos vícios, busquem o sagrado, vão na missa, que se encontrem dificuldades na vida, se encontrem obstáculos na vida, essa pessoa ela não vai chutar o balde, ela não vai se entregar, ela não vai desanimar. Ela vai conseguir seguir em frente, ela vai conseguir, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, ela não vai jogar toalha, como se diz no popular. Ela vai muito pelo contrário, ela vai carregar a sua cruz com amor, que nós não fomos criados para ficarmos amaldiçoando, ficarmos blasfemando, como os ímpios fazem, ficarmos ofendendo o próximo, ou injustamente, obviamente, né? Porque se for justamente é uma coisa, mas se for injustamente é outra. Nós não somos criados para ficar fazendo mal, para ficar agindo de uma maneira ignorante,
ficar agindo como os ímpios agem. E tem muito ímpio que se diz cristão, muita gente do mundo que se acha uma pessoa de Deus. Olha que coisa estranha. Tem muita gente do mundo que ela é tão hipócrita, tão maldosa, que ela é pior do que os fariseus da época de Cristo. Os fariseus da época de Cristo, elas são piores. Elas são mais cruéis do que eles ainda. Olha que coisa estranha, né, gente? Deus não nos criou para isso, Ele nos criou para o amor. Ele nos criou para que nós possamos ser pessoas dignas, pessoas honestas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.